abrirmos a Bíblia na Epístola de Judas, ou livro de Judas, é o único capítulo, está lá antes do Apocalipse. Nós faremos a leitura do versículo 17 ao versículo 23. Judas 17 a 23. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Meus queridos, eu quero introduzir a mensagem desta noite citando um outro texto bíblico, especialmente por conta da própria citação que Judas faz aqui acerca dos outros ensinos dos apóstolos. Está bem no contexto ele aqui. E eu quero citar aqui na introdução um ensino apostólico de extrema relevância para a nossa mensagem nesta noite, conforme nós podemos ler o apóstolo Paulo quando escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 12 a 17, no que diz respeito ao fato de o crente ser filho e herdeiro de Deus. Então o apóstolo Paulo aponta esta questão, deixando bem claro a identidade do homem e da mulher de Deus. Vocês são filhos e, como filhos de Deus, são herdeiros de Deus. E assim diz o apóstolo Paulo. Assim, pois, amados, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ao ler esse texto, e eu faço isso propositalmente por conta da citação dos ensinos anteriores dos apóstolos, que Judas faz referência, eu entendo e vejo que isto quer nos dizer que ser filhos e ser herdeiros do Senhor implica em uma consciência cristã, uma prática piedosa segundo as Sagradas Escrituras, que possam trazer segurança e uma verdadeira comunhão com Deus, qualificada pela vida de oração. Aquilo que o crente professa, aquilo que o crente é como filho e herdeiro de Deus, sendo entendido na proporção exata do que significa ser filho de Deus e ser herdeiro de Deus, possa conduzi-lo a uma vida de comunhão muito profunda com o Senhor. E isto da parte do crente, através da prática e do exercício da oração. A Bíblia nos fala muito sobre a oração.
A Bíblia nos traz muitos exemplos de oração. Elias orou, Davi orou, Salomão orou, os profetas oravam, Jesus orou, os apóstolos oravam. E Jesus insistiu dizendo: vigiai e orai. Portanto, para o crente como filho, como herdeiro de Deus, implica ele ter uma vida consagrada através da sua oração. A palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando conosco. Então Deus fala conosco. As Escrituras Sagradas, o tempo todo, nela nós encontramos o Senhor falando. E Ele quer também nos ouvir. E nesse diálogo essencial é onde se encontra a vida cristã piedosa, é onde se encontra a vida cristã fundamentada na palavra e na vontade de Deus, a vida cristã que faz com que nós sejamos realmente filhos de Deus. Filho conversa com pai, filho conversa com mãe, mãe conversa com o filho, com a filha, pai conversa com o filho e a filha. Então aqui eu quero trazer essa ideia de que nós somos filhos e temos Deus como pai. Deus como pai fala conosco através da palavra e nós precisamos falar com Deus através da oração. Como isso é importante. E ao ler a pequena epístola de Judas, que tem apenas aí 25 versículos, e esses versículos que nós lemos, do 17 ao 24, especialmente os versículos 20 e 21, eu vejo Judas dizendo assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, ou seja, na comunhão, na vida com Deus, que é santo isto, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu vejo então Judas falando conosco, dizendo que nós somos guardados por Deus através da nossa prática, através do exercício da nossa oração. E aqui Judas toca num aspecto da nossa oração, dizendo: orando no Espírito Santo. Orando no Espírito. E assim então eu destaco que estas práticas existindo, isso significa que passa a sermos, faz-nos que sejamos conscientes, envolvidos num profundo relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Podemos compreender isso da seguinte forma: oramos a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e no Espírito Santo, conforme Judas nos ensina. O Pai é o doador de toda boa dádiva e todo dom perfeito, conforme ensina Tiago, no capítulo 1, versículo 17. Por isso Ele é o nosso provedor, é o provedor da vida, é o provedor da salvação. O Pai tem uma imensa riqueza de bênçãos para nos dar, e Ele nos oferece essas bênçãos. Porém, não podemos ir a Ele em nossa própria mediação. Por isso nós precisamos do Filho. E assim nós oramos em nome de Jesus, o seu Filho. O nosso mediador, ele nos permite, ele nos dá permissão para usarmos o seu nome ao orarmos. Ele é o mediador entre nós e Deus. E esse é um grande privilégio que nos envolve. Por isso nós precisamos aprender algo muito importante para definirmos o que é uma oração eficaz. O que é um exercício, uma vida de oração na presença de Deus? O que é fazermos parte desse diálogo, falando com Deus constantemente? E é exatamente por isso que o mesmo apóstolo Paulo, citado na introdução da mensagem, ele disse lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos.
Então nós precisamos entender que o elemento ou os elementos chaves da oração são esses. Nós oramos a Deus Pai por intermédio, por mediação de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. Talvez você ainda não tenha pensado nisto. Talvez você ainda não tenha valorizado muito essa questão ou a estrutura da prática da oração como que sendo algo que de fato nos coloca diante de Deus como seus filhos. E que tendo acesso a Ele por meio de Jesus Cristo, nós ainda temos o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos ajudar. O Espírito Santo, o nosso companheiro e ajudador em todos os momentos. E são várias passagens bíblicas que falam sobre isso, mas eu destaco João 14, 15 a 21. E então João, ele vai dizer lá no Evangelho, como evangelista, dizendo o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja que Jesus Cristo, ele deixa muito claro que não tem como viver, que não tem como ser crente, não tem como orar, que não tem como ser algo como filho de Deus e usufruir das bênçãos de Deus, se não for através da ajuda, da companhia do Espírito Santo de Deus. Meus amados, esses pontos das Escrituras vêm reforçar aquilo que Judas destaca aqui sobre a importância de orarmos no Espírito, de vivermos a nossa prática de vida de oração fundamentada no Espírito Santo. Não uma prática de oração vã, como Jesus disse que nós não devemos orar dessa forma, e como que se repetindo nós pudéssemos alcançar os céus. Não useis de vãs repetições. Nós vamos encontrar no evangelista Mateus, capítulo 6, ele fazendo várias orientações, ensinando-nos como orar. E nesta estrutura da prática de oração, do nosso lado da conversa com Deus, é essencial, portanto, que nós tenhamos a orientação, que nós tenhamos a assistência, que nós tenhamos o Espírito Santo nos auxiliando. Eu vejo que, infelizmente, a prática de oração muitas vezes tem se tornado banal. E as pessoas acabam orando de uma maneira vã, às vezes até lançando mão de futilidades, orando, pensando e centralizando a vida de oração naquilo que diz respeito aos interesses. Há muito sobre as necessidades pessoais, salientando os diversos medos que a pessoa tem. Nós vamos encontrar medos até tolos, no que diz respeito à prática, a prática da vida cristã, que deveria ser muito mais esclarecida entre nós. Né? Imagine os irmãos que uma irmã uma vez falou: pastor, ore pelo meu cachorro. Né? A outra irmã me falou: pastor, ore pela conversão do meu cachorro. Né? Então, você percebe que há certas práticas entre os crentes que são muito estranhas, que são, vamos dizer, esquisitas. Nós vamos encontrar pessoas muito medrosas, crentes medrosos. Nós vamos encontrar crentes inconstantes e inconformados com a vontade de Deus, desconectados com a vontade de Deus.
Então, é comum encontrarmos crentes, não só infantis, como esses que eu citei, mas crentes faltosos de descanso, de confiança na vontade de Deus, crentes que têm medo por qualquer coisa e se desesperam por qualquer coisa. Crentes que perdem o rumo da vida facilmente, crentes que voltam atrás, e no momento em que se sentem prejudicados ou maltratados, no momento de perdas, no momento de alguma provação, entram em pânico, como se estivessem largados, perdidos no mundo, sem pai, sem mãe. E quando o crente se sente perdido, sem pai, ele está esquecendo que ele é filho de Deus. E quando nós fazemos isso, nos esquecemos que somos filhos de Deus e entramos em pânico. Eu pergunto, que dê a oração no espírito desse irmão, que dê a comunhão desse irmão com Deus, que dê o conhecimento desse irmão da palavra de Deus, que dê a profundidade, que dê onde está a segurança desse irmão. Às vezes eu encontro irmão dizendo, pastor, ore por mim, ou ore comigo, porque eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais orar. Mas, irmão, por que você não consegue mais orar? É que eu estou tão decepcionado, e decepcionado com Deus pelo que aconteceu, que a única coisa que eu consigo perguntar, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que eu? Por que comigo? E aí eu questiono, que dê a fé, que dê a confiança, que dê a profundidade, que dê a consistência da fé, da vida cristã desse irmão. Quando nós olhamos para os ensinos bíblicos, e principalmente os ensinos do Senhor Jesus Cristo, falando sobre a oração, ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, e você pode abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o Senhor Jesus deixando isso muito claro, Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de lhe pedirmos. Deus conhece as nossas necessidades. A palavra ainda não me chegou à boca, diz o salmista, mas o Senhor já sabe tudo o que eu tenho para dizer. Talvez muitas das nossas orações sejam parecidas como brigas de filho com pai e briga entre irmãos, quando um só se queixa do outro. Mas mãe, mas pai, você não me deixa, você não me dá. E aí um irmão se vira e se volta contra outro irmão em família para poder dizer, você falou, você fez, não, foi você que falou, foi você que fez. E aí eles se engalfinham de uma tal maneira que aí às vezes até se tornam inimigos e abrem feridas que duram para sempre. E às vezes nossas orações são brigas com o Pai do céu. Porque estamos com medo, estamos desesperados, estamos rasos no nosso discernimento espiritual, estamos vazios de fé, de confiança e de segurança, não nos entendemos mais como herdeiros, e muito menos não nos entendemos mais como filhos de Deus. E então eu volto para a ênfase trabalhada e mostrada por Judas, quando ele diz para que nós estejamos orando no Espírito Santo. Por isso, irmãos, vivendo a oração no Espírito Santo de Deus, é algo essencial para a nossa vida cristã, para passarmos o nosso tempo na jornada da terra, para vivermos como filhos de Deus e para vivermos como herdeiros de Deus. E há 3 questões que eu quero destacar sobre
o que significa viver a vida de oração no Espírito Santo de Deus. A primeira questão que eu destaco é orar seguindo as instruções do Espírito Santo. Onde é que a gente encontra isso? A gente encontra. E Jesus, então, ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. A gente encontra o Senhor Jesus dizendo: olha, não useis de vãs repetições. Ou o Senhor Jesus dizendo: olha, entra em teu quarto e em secreto orarás e o Senhor te ouvirá. Mas o que significa seguir as instruções do Espírito Santo? Meus amados, essas orações nos são dadas na Bíblia como exemplos, e nós não podemos ignorá-las, porque a palavra de Deus e a oração são indissociáveis. É aqui que se encontra a orientação sobre como orar seguindo as instruções do Espírito Santo. Em João 15, versículos 17, 7 e 8, nós lemos. Preste atenção nessa instrução sobre orar segundo a instrução do Espírito Santo. Se permanecerdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Observando atentamente esse texto, nós podemos compreender que a oração do crente, seguindo as instruções do Espírito Santo, na verdade, é uma oração feita na vontade de Deus. E quando oramos na vontade de Deus, nós estamos seguindo os caminhos para darmos frutos de vida. Vida cristã, vida com Deus, vida de fé, vida de evangelização, vida de testemunho. Vida de conhecimento da palavra e de prática da palavra. Mas, se ignorarmos os preceitos e as promessas do Senhor, nós podemos falar coisas nossas, dos nossos sonhos, das nossas imaginações, da nossa capacidade de verbalizar sentimentos e emoções ou caracterizar as nossas supostas necessidades. Mas talvez tudo isso esteja longe da vontade de Deus. Talvez isso não esteja refletindo a atuação do Espírito Santo na nossa vida, por algum motivo. Talvez isso esteja mostrando o quanto nós estamos vazios da graça, da confiança, da segurança no Senhor. Os exemplos de oração encontrados na Bíblia nos encorajam, por exemplo, a confiar em que o Senhor responderá, e a própria palavra de Deus pode ser transformada em oração. Em Daniel, capítulo 9, nós vamos ler que o profeta Daniel, ao ler o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, ele descobriu que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Então, imediatamente, Daniel começou a orar para que o Senhor cumprisse as suas promessas. Ele não pediu para o cativeiro ser diminuído. Ele não pediu outra coisa, mas ele pediu ao Senhor: cumpra as suas promessas. Cumpra as suas promessas sobre a vida do seu povo. Isso quer dizer que os mandamentos de Deus expressam a vontade do Senhor. Por isso, quando os transformamos em oração, descobrimos estar orando segundo a vontade de Deus e no Espírito Santo de Deus. Precisamos descobrir, meus irmãos, nas Escrituras, as promessas de Deus, para sermos encorajados a seguirmos adiante, sabendo o que fazer a cada momento. Como orar em cada circunstância, como orar nos diversos momentos da nossa vida. Sem conhecimento das Escrituras,
sem aprofundamento na palavra de Deus, sem ouvirmos primeiro o Senhor nosso Deus, nós estaremos exercitando talvez práticas e atitudes de oração unilaterais, voltadas apenas para o nosso eu, voltadas apenas para os nossos interesses, voltadas apenas para os nossos medos, angústias, coisas desse mundo, e talvez coisas que vêm e vão e de repente a gente até esquece que orou. A gente até esquece. Passa. Orar no Espírito é seguir. Aliás, orar de acordo com a vontade de Deus é estar orando, seguindo as instruções do Espírito Santo. Você quer ser um homem e uma mulher que ore no Espírito Santo? Conheça a palavra. Então você saberá o que é uma vida de oração no Espírito Santo. Você saberá quando descansar seu coração e ter paz. Você saberá quando clamar e suplicar por misericórdia. Você saberá quando clamar e pedir perdão para Deus. Você saberá quando pedir ajuda para empreitadas da vida. Você saberá quando e como buscar a Deus para ter sabedoria, para ter discernimento. Você saberá que Deus está contigo em todo o tempo, não apenas no momento em que você resolveu clamar por Ele, mas que Ele está contigo mesmo que você não estivesse percebendo. Você saberá que a vida sua tem um propósito de tempo, tem continuidade, começo, tempo passado e tempo presente, e você saberá que vai ter um momento em que você terá que descansar no Senhor para a vida eterna, e você terá paz nisso, e não terá medo de morrer, e não terá medo das provações, não terá medo das guerras, não terá medo de aflições, não terá medo, e terá paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós medimos os nossos prazeres, as nossas alegrias terrenas, como que se Deus tivesse que nos dar isso o tempo todo. Mas precisamos entender que a alegria do crente, do coração crente, do Filho de Deus, está no Espírito Santo de Deus. Nós precisamos orar seguindo as instruções do Espírito Santo, não as nossas instruções. Na verdade, nós não sabemos orar como convém. Por isso nós precisamos das Escrituras para aprender e construir uma vida de oração no Espírito Santo. A segunda questão que eu quero destacar é que a nossa oração como herdeiros das promessas e como filhos de Deus significa que nós, ao orarmos, nós estamos dependendo de algo mais além das nossas palavras, sendo elas sinceras, honestas, transparentes ou não. Nós estamos precisando também da intercessão do Espírito Santo para orar por nós e orar conosco. Nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus Cristo orou junto ao Pai do céu para que Ele nos ouvisse em nossas orações. Você pode conferir isso lá em João capítulo 17, por exemplo. E assim pudéssemos falar livremente com Ele. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, o apóstolo Paulo diz algo assim extremamente relevante. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é o Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Meu irmão, quando você dobrar o seu joelho, quando você fechar os seus olhos, quando você postar sua mão, quando você se curvar diante de Deus em oração, lembre-se, você não está sozinho, e você não pode estar sozinho. O Espírito Santo está contigo na presença de Deus. Por isso, nós precisamos que o Espírito Santo, Ele esteja conosco na presença do Pai Celestial, nas nossas orações. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Uma vez, sobre companhia, eu era pastor de uma outra igreja aqui em São Paulo, e eu precisei visitar uma autoridade que sozinho eu não conseguiria fazer isto. E eu contei com uma
autoridade menor, mas que tinha acesso a essa autoridade municipal para ir lá conversar com ele. E quando chegamos perante o presidente da Câmara de São Paulo, na Câmara dos Vereadores de São Paulo, naquele momento, a pessoa que me levou e me deu acesso a ele, disse para mim o seguinte: deixa eu falar primeiro, e quando você falar, eu vou te ajudar, para que ele possa entender o que você tem a dizer para ele. E foi assim. E a conversa fluiu de uma maneira muito tranquila e muito segura. Meus amados, quando nós oramos a Deus, o Espírito Santo, ele está intercedendo conosco, ele está diante de Deus conosco. Ele está facilitando as coisas para nós. Ele está corrigindo as nossas frivolidades, as nossas falhas. Ele está ali diante de Deus, colocando as nossas vidas diante do trono do Pai. Ele está nos auxiliando. Por isso nós precisamos considerar que o Espírito Santo interage conosco em nosso coração, para que possamos ouvir o que o Pai do céu tem a nos falar, e possamos falar com o nosso Pai do céu de uma maneira correta, de uma maneira respeitosa, de uma maneira santa, de uma maneira bendita. Romanos, novamente, capítulo 8, versículo 26 e 27, novamente, cita o apóstolo Paulo: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Às vezes eu me pergunto, numa prática de oração exemplar, no exercício de oração exemplar de Jesus Cristo, quando ele, naquele momento de angústia, ele tem a capacidade de dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Se fosse eu, ou talvez se fosse você, eu não tenho certeza disso, porque você que conhece o seu coração, talvez você dissesse assim: Deus, afasta de mim esse cálice em nome de Jesus. Deus, não deixe isso acontecer. Deus, não faça isso por amor do seu nome. Deus. E há alguns extravagantes que chegam a dizer: eu declaro, Deus, não faça. Como se estivesse ordenando Deus a não fazer. Se possível, afaste de mim esse cálice. E sabem de uma coisa? Jesus sabia que não era possível. Ele sabia que ele tinha que passar pelo que estaria pela frente. Mas ele orou no Espírito Santo de Deus, com a ajuda do Espírito de Deus, com humildade, com confiança, com entrega. E mesmo abandonado pelos seus companheiros, mesmo ali sofrendo sobremaneira ali no Getsêmani, Jesus encontra paz. Coisa que é revelada quando os soldados chegam para prendê-lo, e Pedro, naquele ataque de fúria, corta a orelha do soldado. Jesus, com amor, com suavidade, com mansidão, toma a orelha, cola no lugar. A mesma calma, a mesma serenidade, ele olha para Judas, que o traía. E se fosse você, se fosse eu? Esse Judas é um canalha, é um traidor, que ele morra, que ele caia duro aí no chão agora, em nome de Jesus, caia morto, caia por terra, Judas. Meus amados, não é assim que as coisas se resolvem no trono de Deus. As coisas se resolvem no trono de Deus
além do nosso falar, pensar e sentir, as coisas se resolvem no trono de Deus, dependendo da intercessão do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece a vontade do Pai e do Filho e pode nos orientar quando oramos. Ao fazer a sua oração particular, individual, ou aqui no templo, na hora do culto, lembre-se, tenha um pensamento, uma consciência naquele momento e intimamente conte com o Espírito Santo para te orientar e te ajudar a orar. Quando você faz isto, quando nós fazemos isto, as nossas orações têm um sentido totalmente diferente. E quando nós oramos sozinhos, fazendo isto, nós encontramos e recebemos coisas de Deus que aplaca o nosso coração, que livra a nossa alma de angústia e de sofrimento, e encontramos descanso e paz na presença de Deus. Às vezes nós oramos corriqueiramente, por isso não sabemos para que rumo ou direções estamos seguindo. É o Espírito Santo que nos corrige o curso de uma vida cristã desorientada e nos dá uma vida cristã orientada. E quando oramos, nós não oramos sem significado, nós oramos com significados. É o Espírito Santo que nos auxilia, que intercede junto a Deus por nós e conosco. E por último, vivendo a oração no Espírito Santo de Deus, também é orar atendendo ao direcionamento do Espírito Santo em nosso coração. Dá a impressão de que é parecido com o que eu acabei de falar, mas não é. É preciso aqui entender que quando o Espírito Santo coloca direcionamento no nosso coração, nós precisamos obedecer. Porque o direcionamento do Espírito Santo tem propósito na nossa vida. Você já ouviu, eu já ouvi, muitas vezes, declarações de pessoas dizendo assim: ainda bem que Deus não deu o que eu pedi. Você já ouviu alguém dizer isso? Ainda bem que Deus não me atendeu. Eu acho que isso é uma vitória, quando o crente chega a essa conclusão. Ainda bem que Deus não me atendeu. Ele até ouviu, mas não me atendeu. É uma vitória. É uma vitória cristã, o crente entender isto. Meus amados, durante o nosso tempo de oração, não devemos perder tempo, eu repito, com frivolidades, como o egocentrismo, os medos tantos da vida, mas descobrir que esse momento é de grande importância, porque o Espírito Santo ele vai orientar nosso coração. Ele vai pôr rumo na nossa vida. Ele vai dar direcionamento. E aqui, meus queridos, há uma preciosidade muito valiosa. É o Espírito Santo que nos mostra os verdadeiros motivos da oração. É Ele que nos mostra. Como que estivesse dando rumo para a gente chegar em algum lugar. Como se estivesse dando direcionamento para a gente conseguir alcançar uma meta. E isso, na verdade, significa dando-nos maturidade na vida espiritual. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, deixa isso muito claro. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa deles.
que eles tinham para receber, já receberam com esse exibicionismo deles, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. E também no Mateus capítulo 6, de 9 a 13, o Senhor Jesus ainda salienta dentro desse contexto: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Quando nós oramos sem rumo, quando nós oramos ou dirigidos pelo nosso rumo, nós vamos pedir um monte de coisas. E aí, nós vamos encontrar um homem de Deus na Bíblia, dizendo assim: pedistes e não, porque pedistes mal. Para quê? Para desbanjar-nos os vossos deleites. Enquanto Jesus diz que a oração dirigida pelo Espírito Santo é aquela: Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Faça a tua vontade. Irmãos, há um excesso de erros em procedimentos de oração muitas vezes. É muita vontade nossa na frente da vontade de Deus. É muita. Aí você fala assim: mas pastor, a Bíblia diz que é para a gente orar sem cessar, mas a Bíblia diz que é para a gente não usar de vãs repetições. A Bíblia diz que é para a gente orar dentro da vontade de Deus. Ali está dizendo para eu pedir o que quiser e Deus vai me dar. Mas veja o contexto disto. Não é tudo o que você quiser. É tudo que estiver dentro da vontade de Deus. E você deve querer a vontade de Deus para a sua vida. Ah, mas se eu não orar pelas minhas necessidades, pelas minhas coisas, o que eu vou orar? Então eu vou dizer para você o quanto que você tem para orar e gastar seu tempo de oração. Irmão, irmã, ore adorando a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Adore ao Senhor através da oração. Levante suas mãos, dobre o seu joelho, se curve em terra. Adore ao Senhor. Há uma imensidão de textos bíblicos que falam de homens que se dobraram diante de Deus e adoraram o Senhor. Adoraram o Senhor em Siquém, adoraram o Senhor no Monte Sinai, adoraram o Senhor no Vale do Jordão, adoraram o Senhor ao entrar na terra prometida, adoraram o Senhor no momento de uma batalha. Homens que se ocuparam com suas orações, adorando ao Senhor com suas palavras. Talvez para você aprender isso, você precise de um modelo, né? Lembre-se de um cântico de adoração. E cante esse texto, cante esse cântico, entoe esse cântico na sua alma. Não precisa você cantar para todo mundo ouvir, mas se você puder e souber cantar, cante um cântico de adoração e ore com esse cântico de adoração. Quer ver outro exemplo? Ore com ações de graças. Não espere só o final do semestre para orar agradecendo. Agradeça ao Senhor. Você tem alimento, você tem cama para dormir, você tem casa para se abrigar, você tem tanta coisa. Você tem filhos, tem marido, tem esposa, tem trabalho, tem saúde.
Agradeça. Comece o dia agradecendo pela noite de repouso, pelo dia novo recebido, pelo café da manhã, pelo ar que respira. Agradeça. Gaste tempo com a oração de ação de graças. Quer ver outro exemplo? Para você seguir o direcionamento, o rumo dado pelo Espírito Santo para você orar. Ore louvando ao Senhor. Tem adoração e tem louvor. Leia os salmos que fala: minha alma bendiga ao Senhor. Bendize ao Senhor a minha alma em todo o tempo. Ore com salmos. Ore louvando ao Senhor. Quer ver outro exemplo? Ore intercedendo pela conversão de pessoas. Há tanta gente perto de você que ainda não se converteu a Jesus. Ore por isso. Clame por isso. Coloque a vida do filho que ainda não se converteu, o marido que ainda não é convertido, a esposa que ainda não é convertido, o pai, a mãe, o tio, o avô, o amigo, o vizinho, o colega de trabalho. Gaste tempo orando pela conversão dele, se comprometa a dar um testemunho do Evangelho para que esta oração seja confirmada. Há algo que nós precisamos fazer e Deus conta conosco para ajudar. É o ide e pregar o Evangelho. E quando nós oramos e vamos, e pregamos com a oração que fizemos, clamando a Deus pela conversão dele, a nossa pregação, nosso testemunho tem algo de poder naquele momento. Interceder pela vida das pessoas ao nosso redor, como os nossos filhos, para que sejam fiéis ao Senhor, aos pais para que sejam corretos e bons exemplos, aos irmãos na fé para que cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, às autoridades para que sejam obedientes aos mandamentos divinos, aos governantes para que bem governem e sejam instrumentos abençoadores de nossa nação. Reparem bem, queridos, todos esses exemplos que eu citei, você vai encontrar referência bíblica te ensinando a fazer. Todos. Oração guiada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, coloca o nosso coração no lugar certo. E então encontramos paz e descanso para a nossa alma. Então a oração fará sentido para nós. E para Deus também, porque isto é importante. Meus amados, eu concluo a pregação dessa noite dizendo algumas palavras conclusivas, e eu quero citar ainda alguns pequenos textos bíblicos. Nas minhas palavras conclusivas. Na vida cristã, mesmo sendo crentes conscientes e operosos, viver alheio ao Espírito Santo é possível. E há muitos crentes conscientes e operosos vivendo alheios ao Espírito Santo. E isto é o que traz prejuízo na vida cristã. É isso que torna a vida cristã faltosa de consistência. É isso que torna a vida cristã limitada no que diz respeito a perseverar na fé, a perseverar na verdadeira comunhão com Deus, porque vive uma vida cristã alheia ao Espírito Santo de Deus. E eu cito então algumas passagens bíblicas que comprovam isto. Crente, operoso, consciente, mas vive uma vida alheia ao Espírito Santo de Deus. Por exemplo, Atos 5:3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu?
e vendido, não estaria em teu poder? Mas preste atenção no que Pedro disse para Ananias no começo. Por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Por que, Ananias? E Ananias era um irmão na fé, viu? Consciente, trabalhador. Ele até vendeu a propriedade dele para dar o dinheiro para os apóstolos. Efésios 4:30, o apóstolo Paulo diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo está dizendo, não ignore o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ainda que você seja trabalhador e consciente da sua vida cristã, não queira viver sem o Espírito Santo. Não queira. Não queira. Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele diz, não apagueis o Espírito Santo. E ele está falando isso para crente, para cristão, para membro da igreja. Meus amados, existindo esse estado de coisas, o Espírito Santo não nos ajudará. Ele não intercederá por nós com gemidos inexprimíveis na presença de Deus. Existindo esse estado de coisa, fracassaremos em nossa comunhão. E fracassaremos na necessária vida piedosa, pois não estaremos usufruindo desse poder enviado por Deus em proatividade da nossa fé. Mas, se estivermos andando na companhia do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, 16 a 25, e eu termino aqui. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vosso querer, não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, o fruto de uma vida no Espírito, o fruto de uma oração no Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o Espírito Santo não falhará conosco. Deus nos abençoe. Que esta jornada de mensagens bíblicas sobre o Espírito Santo, e hoje falando sobre a oração do Espírito, possa nos direcionar e nos dar uma vida cristã consistente, verdadeira, e que nos traga o que diz aqui, a vida no Espírito. Que isso não seja uma imaginação, não seja um conflito, mas que seja um renovar de Deus na nossa vida, para aprendermos o que é uma vida de oração santa e bendita. Baixe sua cabeça comigo e, com humildade na presença de Deus, façamos uma oração no Espírito Santo agora. Oremos no Espírito, não na nossa vontade da carne, não no nosso medo e desespero,
Mas oremos no Espírito. E que ao sairmos aqui do templo hoje, nós possamos retornar para as nossas labutas da semana que se iniciará amanhã, que possamos sair diferentes, revestidos do poder de Deus no Espírito Santo. Ó Deus, Tua palavra fala conosco. Judas nos conduz nessa caminhada bíblica de oração e nos faz entender tanto de coisa sobre a prática da oração, e nós entendemos que nós, por nós mesmos, falamos muitas vezes o que não convém. Oramos mal, oramos errado, somos egocêntricos, somos medrosos, porque nos esquecemos do que é ser filho de Deus, porque nos esquecemos que somos herdeiros, nos esquecemos que temos promessas do Senhor, nos esquecemos que nós temos livre acesso por meio de Jesus à presença do Pai, nos esquecemos do Teu Santo Espírito na nossa vida. Ó Deus, corrija e mostre a cada um de nós que nós podemos ter mais fervor espiritual, que podemos, ó Deus, ter mais intimidade contigo, e que podemos, ó Deus, ter paz no coração, que podemos, ó Deus, viver como salvos, como filhos do Senhor, como homens e mulheres da luz, que podemos, ó Deus, confiar e esperar no Senhor em todo o tempo. Assim, ó Deus, com a ajuda do Teu Santo Espírito, eu oro pela Tua igreja, pela Igreja Presbiteriana do Brás, pelos irmãos que fazem parte dela. Encha-nos, ó Deus, do Teu Santo Espírito, para, ó Deus, aqui termos uma vida cristã, uma vida de culto, de adoração, de serviço, sim, consciente e cheia de compromisso, mas sobretudo na unção, na plenitude e com a ajuda do Teu Santo Espírito, para que não sejamos, ó Deus, desorientados, mas guiados com poder e graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.